dizendo, Brasília, o DF, na verdade, é o estado mais desigual dentro do país mais desigual do mundo. Isso é uma loucura. A gente tem região aqui em Brasília que tem padrão de vida da Suécia, da Noruega, e a gente tem região aqui que tem padrão de vida de países em guerra, de países como o Zimbábue. É verdade, Isso tem não é aceitável. umas áreas muito violentas, né? Isso não é aceitável, cara. E, tipo assim, 600 mil pessoas hoje aqui no DF vivem com menos de R$ 450. Para pensar, R$ 450. Nossa, não dá O pra fazer que é nada. R$ 450? Uma ida Ainda no mais mercado, hoje, com do essa jeito que inflação tá, do jeito que está. tá triste. Impossível, é impossível. Sacou? Isso significa que 1 em cada 5 pessoas não sabe se vão tomar café da manhã. Não é de boa isso. População em situação de rua aqui no DF cresceu 6 vezes nesses últimos 2 anos, durante a pandemia. Hoje a gente tem 3 mil pessoas cadastradas, reconhecidas como pessoas em situação de rua. A gente tem 2 Centropop no DF, que é o centro que faz o atendimento à população em situação de rua. Cada um desses centros consegue atender 250 pessoas por dia. Tem 3 mil pessoas na rua. Caramba. Não faz sentido. A conta não fecha. Saca? A gente está vendo as filas do CRAS. Essa semana morreu uma mulher na fila do CRAS, Janaína. Ficou 8 dias na fila esperando atendimento, teve uma complicação de saúde e faleceu. Nossa, isso E a gente segue levando assistência social como brincadeira. Saca? A secretária dessa área aqui no DF, mulher do Ibanez. Que tipo de qualificação que essa pessoa tem para ocupar uma pasta tão essencial assim? No estado mais desigual do país, repito. Assistência social não é brincadeira. É direito, é obrigação do Estado, é o pacto que a gente fez como país. Em 88, quando a gente refundou esse país, depois da ditadura, a gente criou a nossa Constituição, e o eixo que assim percorre ela inteira é o erro de combater as desigualdades, de reduzir, de eliminar a pobreza e combater a marginalização da nossa sociedade. Só que parece que tudo que a gente faz é para o caminho contrário. É perpetuar isso, né? A gente não pode achar que a desigualdade ele é um mecanismo natural. Não é uma coisa assim inevitável. É o contrário, são decisões políticas que reforçam ou diminuem a desigualdade. Hoje, as nossas instituições foram moldadas para aumentar a desigualdade. E isso é inaceitável, isso não é de boa, isso não é normal, isso não é tolerável. Porque a desigualdade no nível que a gente vive hoje significa morte, significa fome. Brasília está no mapa da fome. Capital do país, no mapa da fome. Isso não faz sentido. Ainda mais numa cidade que é um polo de produção de comida. A gente tem gente passando fome em Brasília, capital da República 2022. A gente continua fazendo assistência social, fatiando todas as coisas. Cartão alimentação, cartão gás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vai resolver isso, vai ser quando a gente criar um programa sério de transferência de renda para fazer um formato de uma renda mínima do DF, que garanta que cada pessoa aqui consiga viver com um piso mínimo de dignidade. É esse que é o pacto social que a gente fez. Hoje a gente considera inaceitável que uma pessoa viva abaixo do limite da extrema pobreza. A extrema pobreza é R$ 450 por mês, cara. E aí, te perguntando aí agora, botando você um pouco contra a parede, porque eu sinto muito, não no seu papo, na sua forma de dizer, que eu vejo isso, eu sei que é verdade, mas isso eu já ouvi essa conversa várias vezes, em vários discursos de políticos, entende? Como que você vai lidar com esse tipo de... esse fardo que você vai carregar sendo um político? Porque rapaz, se você já ouviu isso e ficou triste tantas vezes, imagina, você conhece o Suplicy? Eduardo Suplicy? Sim. Nossa, Eduardo Suplicy, ele é o autor da lei da renda básica, a renda de cidadania no Brasil, que é a lei que institui o direito de todo brasileiro a ter renda, a não ter que viver abaixo da linha da extrema pobreza. Esse cara está nessa luta há 80 anos, lutando que nem um condenado, tomando porta na cara todo dia. O grande sonho dele, ele fala, é ele conseguir ver isso ser implantado antes dele morrer. Agora, com o auxílio emergencial, virando Auxílio Brasil, as coisas, o Bolsa Família crescendo mais ainda, a gente está começando a chegar perto disso acontecer. A gente está chegando perto do dia que essa lei realmente vai valer. Eu vou fazer de tudo para ajudar isso a acontecer, mas é aquele negócio. A galera fica muito decepcionada com o político, porque o político, às vezes, ele faz parecer que ele sozinho vai conseguir fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, saca? Mas o nosso trabalho é trabalhar de noite, cara, para que esse grande barco chamado Brasil ele caminhe um pouquinho a mais para o rumo que a gente acha que é o certo.
E a gente está agora num momento muito crucial. Essa eleição vai ser a eleição mais importante da história desse nosso país. É uma eleição que pode definir se a gente vai realmente entrar no fundo do abismo e perder qualquer tipo de esperança, ou se a gente vai ver um clarear de um novo dia onde a gente consiga voltar a ter passos de normalidade, caminhar para o rumo que a gente quer. E é aquilo, tomar as medidas certas, ter coragem de enfrentar interesses. Você estava, antes da gente sentar aqui, o Eric tinha levantado uma bola comigo para falar assim, pô, olha que doideira, a gente vai sentar lá, 2 brancos aqui num apartamento no plano piloto para falar sobre desigualdade, tal. Por que a gente tem legitimidade para estar falando sobre isso, meu irmão? Tem que reconhecer isso, né? Eu não preciso ter passado fome para saber que a fome fere, eu não preciso ter sofrido racismo para saber que isso é inaceitável, eu não preciso ser vítima de machismo, de homofobia, para identificar quão importante essas pautas são e quão inaceitável é que as pessoas ainda tenham que passar por isso. E, de novo, a gente sabe que a política é um mecanismo que tradicionalmente exclui essas pessoas. Se a gente for Essa depender, questão da representatividade se a gente for demais. depender de conseguir eleger uma composição paritária assim dentro de uma Câmara, que a gente consiga colocar 50%, mais da metade da nossa população se declara negra ou parda. Se a gente for conseguir ter que esperar o momento de ter 50% de uma Câmara negra, de ter 50% de uma Câmara mulher, para conseguir tomar as medidas certas para ajudar esses grupos, a gente está no sal, cara, porque isso não vai acontecer agora. Então, na boa, a gente tem que torcer para que todas as pessoas que ocupem esses espaços, elas sejam integralmente compromissadas com essas pautas. E é uma coisa que a gente é. Eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou da população LGBTQIA+, eu não tenho nenhum tipo de deficiência física, eu não sou pessoa com deficiência. Mas isso daqui são pautas prioritárias comigo. São pautas que eu me proponho a ser sempre escudo, ser sempre voz, ser sempre ativo na defesa desse pessoal. E não estou falando só de fazer discurso, da gente adotar medidas práticas para combater toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de marginalização. Começando dentro da Câmara e expandindo para todo e qualquer lugar desse DF. Porque isso daqui é um Estado que não pode mais ter um espaço de tolerância em relação a essas coisas. Entendeu? Então, de novo, não fazemos parte desses grupos. Mas, cara, podem sempre contar com a gente. E o negócio é se manter aberto isso. Assim, às vezes você não tem o lugar de fala. Então, a ideia seria ceder esse lugar. Literalmente. Né? Ouvir as pessoas. Isso. Mais do que ouvir, cara. Por exemplo, né? lá na Câmara, isso é uma coisa muito legal. Todo mundo tem acesso ao plenário, você sabe, né? Não. Todo mundo tem acesso ao plenário. Qualquer pessoa que esteja lá, a pessoa pode acessar o plenário da Câmara. Quando a gente estiver discutindo racismo, sou eu que vou estar lá falando? Posso estar, mas não seria muito mais preferível que eu trouxesse uma pessoa que é apoiadora do nosso mandato, que vive isso daí na pele, que sabe as coisas que estão acontecendo, para chegar lá e falar, chamar uma audiência pública para essa pessoa expor a vivência dela? Porque o meu lugar de privilégio já me dá naturalmente destaque, as pessoas vão me ouvir. Então, o que eu puder fazer para abrir esses espaços de poder, esses espaços de destaque, esses espaços de fala e de reconhecimento para essas pessoas que têm mais dificuldade de acessar, cara, é nossa obrigação fazer isso. Principalmente nos assuntos que são sobre eles, que não são sobre a gente. Sacou? Estamos falando de política para as mulheres, isso, não dá elas pra falar. falam sobre isso. Estamos falando sobre combate à LGBTfobia, essa galera vai falar sobre isso. Eu estou lá para ser instrumento. O trabalho de um deputado é ser porta-voz. A gente está trazendo a voz das pessoas que ainda não conseguiram ocupar aquele lugar.